Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre a matéria e também as suas propriedades. Antes da gente falar das propriedades da matéria, a gente precisa definir, relembrar o que é matéria. Por definição, matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. No entanto, a matéria ela pode se apresentar de duas maneiras distintas, como um corpo, que é somente uma porção limitada da matéria, ou como um objeto, que é um corpo com uma função específica. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. No caso do ouro, quando a gente fala ouro, estamos falando da substância, ou seja, a matéria. Quando a gente fala de uma barra de ouro, estamos falando de um pedaço limitado da matéria e uma aliança é um objeto, já tem uma função específica para aquela substância. No caso da madeira, a matéria seria a madeira, o corpo, um tronco de árvore e um objeto, qualquer móvel ou qualquer utensílio feito de madeira. Além da matéria, um outro conceito importante para a gente é o conceito de energia. Mas a gente não tem uma definição muito satisfatória para energia. O que a gente realmente fala de energia são as modificações que a energia pode provocar na matéria e também como a gente pode converter um tipo de energia em outra. Então, quando a gente fala, por exemplo, da energia hidrelétrica, a energia hidrelétrica, ela ocorre quando a gente tem um rio e esse rio, esse deságue de águas, faz com que as hélices da usina se movam, produzindo energia mecânica. E essa energia mecânica é depois convertida em energia elétrica que chega até as nossas casas. A mesma coisa as usinas de energia eólica. O vento vai passar pelas pás dos ventiladores, produzindo energia mecânica, que posteriormente vai ser convertida em energia elétrica. Então, as fontes de energia, sejam elas renováveis ou não, geralmente passam por conversões para que cheguem até energia elétrica, que é a energia que a gente utiliza no nosso dia a dia. Mas existem diversas formas de energias diferentes: energia mecânica, energia térmica, energia solar, energia eólica, e todas elas podem ser convertidas umas nas outras. Então, falando das propriedades gerais da matéria. As propriedades gerais são propriedades comuns a todo e qualquer tipo de matéria. Então, são propriedades que não são capazes de diferenciar uma matéria da outra. A gente tem como exemplo a massa, que é a quantidade de matéria presente em um corpo, o volume, que é o espaço ocupado pela matéria em qualquer estado físico, a inércia, que é uma propriedade que é muito mais estudada na física, que é a capacidade que um corpo tem de permanecer parado ou em movimento, desde que a gente não tenha nenhuma força externa para modificar a situação desse corpo. A impenetrabilidade, que é a propriedade que fala que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Divisibilidade, que é a capacidade da matéria de ser dividida em partes muito pequenas. Compressibilidade, que é quando a gente é capaz de comprimir, reduzir o volume de uma determinada matéria aplicando pressão. Elasticidade, que seria quase que o contrário, é quando você pega uma matéria e você é capaz de esticar ela, fazendo uma redução da pressão. Indestrutibilidade, que é a propriedade que fala que a gente não pode criar ou destruir matéria. Tudo que nós fazemos são transformações na matéria. Extensão, que é muito parecida com volume. A extensão é a capacidade que a matéria tem de ocupar lugar no espaço. Porém, a extensão está muito mais relacionada com o tamanho da matéria do que com o volume que ela ocupa.
E temos também a descontinuidade, que diz que existem espaços vazios na matéria que não são visíveis a olho nu. Além das propriedades gerais, nós temos as chamadas propriedades específicas da matéria. Essas sim são propriedades que a gente pode utilizar para identificar uma determinada matéria, porque são características exclusivas. As propriedades específicas, elas são capazes de diferenciar uma substância da outra e podem ser divididas entre físicas, químicas e organolépticas. Então, vamos falar primeiramente das propriedades específicas consideradas físicas, que são todas aquelas que têm a ver com o aspecto da matéria. Temos o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que nós já estudamos nas mudanças de estado físico. Temos o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que nós já estudamos nas mudanças de estado físico. Temos a densidade, que é a quantidade de matéria em um determinado volume, nós vamos falar mais especificamente sobre ela. Temos a solubilidade, que é a capacidade de uma substância se dissolver ou não em um determinado líquido. É, por exemplo, o que explica por que água e álcool se misturam e água e óleo não se misturam. Temos a condutividade elétrica, que se refere ao caráter elétrico dos materiais, que é a capacidade de conduzir ou não eletricidade. Temos a maleabilidade, que é a capacidade de você moldar um determinado material. Então, é o quanto você consegue moldar, colocar em moldes ou transformar em finas lâminas. Magnetismo, que é a capacidade do material de ser atraído ou não por ímãs. Ductibilidade, que é a capacidade do material suportar uma deformação sem se romper. A ductibilidade está muito associada na capacidade de você formar fios com o material, como, por exemplo, o cobre, que é utilizado para fazer fios de linhas de telefone, e a gente vai esticar o cobre até ele se transformar num fio, e ele tem uma resistência alta à formação de fios bem finos. Dureza, que é a resistência de um material a deformações pela aplicação de uma força. Ou seja, está relacionada a quão duro um material é quando você aplica uma força de outro material sobre ele. E temos a viscosidade, que é a resistência de um fluido ao escoamento. Ou seja, a gente está falando de o quão viscoso o material será. Falando um pouquinho especificamente da densidade, que é uma propriedade que a gente utiliza muito em química, a densidade, matematicamente, é a divisão da massa pelo volume daquele objeto ou daquela amostra. E a gente utiliza como unidades de densidade grama por centímetro cúbico, grama por ml ou quilograma por metro cúbico. Então, vamos a um exemplo. Calcule a densidade em gramas por ml de um objeto que ocupa um volume de 50 ml e possui 20 gramas de massa. Nós iremos aplicar a fórmula. Então, a densidade é igual a massa dividida pelo volume. A massa que ele deu foi 20 gramas e o volume 50 ml. Então, 20 dividido por 50, nós teremos uma densidade de 0,4 gramas por ml. Mas a gente também pode falar da densidade de maneira interpretativa. O que eu quero dizer com isso? A gente pode explicar por que a madeira boia na água e o ferro afunda. Como a gente explica isso? Bom, a gente compara os valores de densidade. Aqui a gente tem uma tabelinha com a densidade de alguns materiais e a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Do ferro é 7,87 gramas por centímetro cúbico e da madeira é 0,5 gramas por centímetro cúbico. O que vai justificar por que o material boia ou afunda em outro é a sua diferença de densidade. Os materiais mais densos sempre ficam no fundo do recipiente. Então, se eu estou comparando a madeira com a água, como a densidade da madeira é menor do que a densidade da água, ela vai boiar na água. Já o ferro, como a sua densidade é bem maior do que a densidade da água, ele irá afundar.
Então, a gente pode utilizar o conceito da densidade para descobrir o comportamento de um objeto em outro. Falando um pouquinho agora das propriedades específicas consideradas químicas. As propriedades químicas, em geral, estão associadas com reações químicas que essas substâncias são capazes de fazer. Então, nós temos o combustível, que são as substâncias que são capazes de reagir com o oxigênio e liberar energia. Os oxidantes, que são as substâncias que são capazes de retirar elétron de uma outra substância. A gente vai falar sobre isso esse ano. Os corrosivos, que são as substâncias que são capazes de danificar ou desgastar um material por meio de uma reação química. Os corrosivos, que são as substâncias que são capazes de danificar ou desgastar um material por meio de uma reação química. Os explosivos, que são aquelas substâncias que, além da explosão, liberam ondas de pressão e de calor num curto espaço de tempo. As substâncias efervescentes, que produzem gás e liberam esses gases em um meio líquido. E as fermentações, que são as substâncias que são capazes de transformar matéria orgânica e produzir energia. E, por último, nós temos as propriedades específicas chamadas de organolépticas, que são as propriedades associadas aos nossos sentidos. Então, nós temos o odor, o sabor, a cor, o brilho, a textura e o som. Odor, a gente está falando do olfato. Sabor, estamos falando do paladar. Cor e brilho, visão. Textura, tato, e som, audição. Todas as propriedades organolépticas, por elas terem a ver com os sentidos, elas são propriedades que são pouco utilizadas para a identificação de substâncias. Por quê? Porque a gente não pode pegar uma substância desconhecida e testar o odor dela, o sabor. A gente até consegue observar cor e brilho e, se for uma substância que em alguma reação química produza um som específico, a gente até consegue ouvir esse som. No entanto, a gente não consegue identificar as propriedades que dependem do contato direto dessas substâncias com o nosso corpo. Por quê? Porque a gente não pode ter o risco de entrar em contato com uma substância tóxica. Algumas substâncias são tóxicas a um nível que podem levar à morte. Então, as propriedades organolépticas, elas existem, mas elas dificilmente são utilizadas em laboratório. Você pode utilizar para identificar substâncias comestíveis, como, por exemplo, um morango. O morango tem um odor característico, um sabor característico, cor, brilho, até a textura do morango é característica para a fruta. Então, a gente pode utilizar essas propriedades fora do laboratório, mas em laboratório elas não são comuns de serem usadas. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!